Jó, capítulo 42. Vamos ler uma porção da palavra que Deus colocou no meu coração aqui, para nós meditarmos um pouquinho nessa noite e aprender com a vida de Jó. Aleluia. Quem encontrou diz amém? Vamos ler a Bíblia então, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo 5: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém. Quando a gente lê o livro de Jó, o livro de Jó, ele é um livro lindo, irmãos. Ele é um livro fantástico, mas ele é um livro que dá medo, porque é um livro que fala de sofrimento. O livro de Jó é um livro que fala de sofrimento. A gente vai ver na Bíblia Sagrada que Jeremias, nas suas lamentações, ele vai escrever lá no capítulo 3, no versículo 39, ele vai escrever assim: de que se queixa, pois, o homem vivente, senão do seu próprio pecado? Outras versões dizem: de que se queixa o homem, senão do próprio mal que ele mesmo faz? A grande verdade é que, muitas vezes nós passamos por problemas, passamos por situações difíceis, passamos por lutas, por momentos de sofrimento. Só que muitas dessas vezes, esse sofrimento não é nada mais, nada menos do que colheita daquilo que a gente planta. Aí eu gosto de usar exemplos, né, para a gente entender bem como funcionam as coisas, né? E aí bem pertinho aqui tem a beira-mar. Quem conhece aqui? Há um tempo atrás, eu sei que alagava bastante aqui quando chovia, né? Ainda alaga? Amém. Ainda alaga, né? Mas a gente não gosta disso. Pessoas que moram ali, pessoas que vivem ali perto ali e que são afetadas por essas enchentes, com certeza elas reclamam, sofrem, né? Alagam a casa, perdem imóveis, tantas coisas acontecem, né? Mas eu pergunto para você: quantos de nós já poluímos a natureza, jogamos um papel de bala no chão? Alguma coisa do tipo? Então, na verdade, a gente se queixa, muitas vezes, do próprio mal que nós mesmos fazemos. É o que a Bíblia nos diz. O homem, ele se queixa do próprio mal que ele faz. A gente colhe aquilo que a gente planta. A lei da semeadura, ela é uma lei que ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Aquilo que você plantar, você vai colher. Só que o livro de Jó, ele é um livro diferente, porque nós vemos aqui um homem, que ele era um homem diferenciado. Logo no primeiro capítulo, a Bíblia vai falar que havia um homem chamado Jó, lá na terra dele, Uz, né, ou Ur. Jó habitava lá naquela terra, e aí a Bíblia diz que ele era o quê? Ele era um homem reto, justo, temente a Deus, e se desviava do mal. Olhando pela ótica do que diz o capítulo 1 do livro de Jó, nós identificamos que este homem era um homem que plantava coisas boas. Nós vemos que este homem era um homem que fazia o bem. Este homem era um homem que agradava a Deus. E ele agradava tanto a Deus que Deus o abençoou. Deus abençoou tanto a vida de Jó, que a Bíblia vai dizer que ele tinha muitas posses. Ele tinha muita criação de gado, jumentas, bois, ele tinha de tudo. A Bíblia diz que ele tinha muitos servos ao seu serviço. E aí a Bíblia vai além, ela diz que ele era não um dos mais ricos do Oriente, mas sim que ele era o mais rico, o maior do Oriente. Não tinha ninguém com mais posse do que ele. Então ele agradava tanto a Deus, que Deus o abençoou de tal maneira.
Deus o abençoou de tal forma. Lhe deu 7 filhos, 3 filhas. Uma família abençoada. Aleluia. Jó era abençoado por Deus. O livro de Jó é um livro que nos traz preocupação. Porque aqui nós vemos o quê? O sofrimento não na vida de um injusto, não na vida de um ímpio, não na vida de um pecador, mas o sofrimento na vida de um justo. Jó, ele era tão justo, Jó, ele era tão reto, que o próprio Deus dá testemunho da vida dele. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 que Deus estava lá em um concílio, os filhos de Deus se achegaram, e junto com eles também chegou Satanás. Aí observa que isso aqui é interessante, porque vê que não é o diabo que chega falando de Jó, não, é Deus que chega e pergunta para o diabo assim: de onde tu vens? E aí Satanás vai responder: eu venho de passear e rodear pela terra. Aí Deus olha para ele e diz bem assim: tu viu lá o meu servo Jó? Aleluia. Tu observou lá o meu servo Jó, homem reto, temente a mim, homem justo, que se desvia do mal. Tu observou a vida dele? Não há ninguém na terra como ele. Aleluia. Olha o testemunho que Deus dá de Jó, irmão. Que maravilha isso. Já pensou Deus olhar para você e dizer: você já viu lá, diabo, tu viu lá o meu servo Wagner, tu viu o meu servo Cauã, tu viu o meu servo David, tu observou a vida deles, são os retos, justos, tu tem visto meu servo. Aleluia. Aí o diabo vai e fala, e ele questiona com Deus, ele começa a questionar com Deus, e ele começa a falar para Deus: não, mas é claro que ele vai ser temente a ti, é claro que ele vai ser fiel a ti. Por quê? Olha a forma como tu abençoa ele, tu tem dado tudo para ele, tu tem abençoado a vida dele, ele tem riqueza, ele tem gado, ele é o mais rico. Deixa eu tocar nos bens dele para te ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aleluia. Aí Deus vai lá e permite que toque nos bens dele, mas não permite que toque na vida dele. Aí começa o sofrimento de Jó. Jó foi um homem que ele sofreu, meus irmãos, todo o tipo de sofrimento que um homem pode sofrer. Todo tipo de sofrimento em todas as áreas que um ser humano pode sofrer, Jó sofreu. Jó teve sofrimento na alma, Jó teve sofrimento no corpo, e Jó teve sofrimento no espírito. Ele teve todo o tipo de sofrimento. O primeiro sofrimento é o sofrimento na alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele perde todos os seus bens, mas isso não é nada. Qual é o problema de perder bens? Ele era um homem trabalhador, com certeza, se ele trabalhasse, ele ia conseguir conquistar de novo, mas ele perde todos os seus bens, perde tudo que ele tinha, só o que sobrava era um servo para contar a história do que tinha acontecido. Veio os lobos e mataram as tuas ovelhas, veio os ladrões e roubaram os teus bois, veio isso, veio aquilo outro, mas o sofrimento de Jó começa quando seus filhos estão reunidos em uma casa, e a Bíblia diz que vem um vento dos 4 cantos, e bate nos 4 cantos da casa, a casa cai sobre os seus filhos, e os seus 10 filhos morrem, todos de uma só vez. Aqui começa o sofrimento na alma de Jó, porque é na alma que estão os nossos sentimentos. A alma, ela é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Agora tu imagina, irmão, eu não tenho filho, eu não sei qual é a dor e qual é o sofrimento de perder um filho. Eu não sei se alguém aqui já perdeu, já teve essa dor, já sentiu esta dor, mas eu desejo que ninguém nunca sinta, porque com certeza não é nada agradável, não é nada bom. Imagina o sofrimento de perder um filho, meu irmão. Só quem tem filho sabe o quanto é dolorido, porque muitas vezes o filho passa por um problema, passa por uma situação, passa por uma doença, e o pai e a mãe já sofrem. Eu mesmo, sem ter filho, meu irmão, por muitas vezes passou por situações a qual aquilo me afetava de forma incrível, que eu ficava pensando: meu Deus, por que comigo todo esse sofrimento? Por que com a minha família todo esse sofrimento? Por que toda essa dor?
a gente pergunta e começa a questionar a Deus. Jó teve um sofrimento que é indizível. Não tem como a gente mensurar o tamanho do sofrimento dele, porque ele não perdeu um filho. Ele perdeu todos os seus 10 filhos de uma só vez. Aleluia, mas nós temos que glorificar o nome do Senhor pela vida dele, porque enquanto ele estava carregando o caixão dos seus filhos, ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai além, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Aleluia, Jó perde os seus 10 filhos e em tudo isso Jó não pecou. Aleluia. Aí acontece um novo concílio no céu. Vem de novo Satanás. Aí Deus com orgulho vai olhar para ele e vai dizer: de onde tu vem? Tu viu lá meu servo Jó? Tu tirou tudo dele. Ele continua sendo fiel a mim. Aleluia, ele continua me adorando, ele continua sendo temente, ele continua sendo justo, ele continua sendo fiel. Porque a nossa fidelidade, ela não pode ser firmada ou baseada naquilo que Deus tem nos dado, e sim no nosso caráter, naquilo que nós sabemos que nós somos e que Deus é. A Bíblia diz que Jó, que Satanás ele vem de novo, e ele questiona Deus mais uma vez, e ele vai dizer para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Deixa eu tocar na vida dele. Deixa eu colocar uma chaga nele para te ver se ele não vai blasfemar na tua face. Deus permite. Sofrimento no corpo, sofrimento na alma ele já teve. Tristeza, dor na alma, nos sentimentos. Agora ele tem sofrimento na sua própria carne, sofrimento físico. Porque o diabo coloca uma chaga nele porque Deus permite ele colocar. Essa chaga, ela não tinha cura para aquela época. Quando nós vamos estudar, nós vamos ver que para aquela época a medicina, ela tinha um certo recurso para curar doenças que afetavam a pele. Mas essa doença que Jó tinha, ela não afetava só a pele, ela afetava até os ossos de Jó. A Bíblia diz que Jó ele fica jogado em cinzas, se coçava com um caco de telha, por causa daquela chaga que estava no seu corpo, sofrimento. Sofrimento na alma primeiro, sofrimento no corpo agora. E aí logo em seguida já vem o sofrimento no espírito. Aleluia. Porque quando Jó mais precisava de que alguém chegasse perto dele, estendesse a mão para ele e dissesse: meu amigo, tu está passando por um sofrimento, mas eu estou aqui contigo para orar contigo. Eu estou aqui contigo para te ajudar a passar por esse sofrimento. Tu não está sozinho. Aleluia, tu não está sozinho. Jó, ele estava precisando de alguém que chegasse e falasse isso para ele. Ele queria de repente que alguém chegasse e o ajudasse, estendesse a mão, orasse com ele. Mas não, Jó não teve isso. Aliás, foi justamente ao contrário, porque a mulher dele, a pessoa mais próxima que ele tinha, ela olha para ele, vê o sofrimento que ele está passando e diz bem assim: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O que ela está dizendo para ele é o seguinte: Jó, o teu sofrimento é tanto, a tua situação é tão precária, que é melhor tu tirar a tua própria vida do que tu continuar vivendo dessa maneira. Ela diz para ele: tira a tua vida, acaba com isso de uma vez, acaba com esse sofrimento. Aleluia. No momento que ele mais precisava de alguém para ajudar ele, para estender a mão, ele ouve isso de sua própria esposa. Aí ele responde para ela: como uma louca falas tu. Nós aceitamos o bem de Deus, e o mal nós não vamos aceitar? Aleluia. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou. Aleluia. Jó passou por todo tipo de sofrimento que um homem pode passar, mas em tudo que ele passou, ele não pecou. Irmão, para você ter uma noção da situação de que Jó vivia, a situação em que Jó estava, a Bíblia diz que vieram 3 amigos para visitar Jó. Esses amigos eles vieram com um propósito.
Eles tinham um propósito já firmado no seu coração. Qual era o propósito desses 3 amigos? Era consolar Jó. Esse era o propósito dos 3 amigos. Só que quando eles chegam lá para consolar Jó, eles veem a situação de Jó, e eles ficam 7 dias do lado de Jó, sem conseguir dizer uma palavra para ele. Eles ficam ali, e quando eles abrem a boca para falar alguma coisa, eles começam a julgar Jó e a dizer que Jó estava em pecado. E começam a discutir e a falar tantas coisas para Jó. Aleluia. Irmão, do capítulo 2 até o capítulo 38, a Bíblia mostra que Deus se cala. Do capítulo 2 até o capítulo 38, Deus se cala. Nós não sabemos qual foi o período do sofrimento de Jó. Nós não sabemos quanto tempo Jó sofreu, quanto tempo foi esta dor que ele estava sentindo, há quanto tempo ele estava com esta chaga no seu corpo. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas durante todo esse tempo, existe uma coisa que Jó manteve, e foi a esperança no Deus Todo-Poderoso, porque o livro de Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar ao meu favor. Jó, ele tinha a esperança que Deus iria o ajudar. Jó, ele tinha a convicção de que uma hora Deus iria intervir ao seu favor. Ele manteve as esperanças no Deus que ele servia. E quantas vezes nós não passamos por situações, problemas, dificuldades, e a nossa esperança às vezes está quase morrendo. Aleluia, mas não desanima não, porque Jó não desanimou, mesmo passando por todo esse sofrimento. Ele dizia: pode mesmo uma árvore sendo cortada, aleluia, mesmo ela morrer, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar e dar fruto. Jó tinha esperança no Deus que ele servia. Ele tinha esperança no Deus que ele servia, porque ele sabia quem era Deus. Aleluia. Oh, glória. Só que assim como nós, meu irmão, assim como nós, Jó, ele se questiona. Jó, ele começa a querer perguntar para Deus os porquê que ele estava passando por aquele sofrimento. Jó começa a querer saber por que ele estava passando por aquelas situações, o porquê que ele estava passando por aqueles problemas. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer assim, no capítulo 38, que Deus se manifesta para Jó. No capítulo 38, Deus se revela para Jó. No capítulo 38, Deus volta a falar, e Deus começa agora a conversar com Jó. E Deus se revela para ele num redemoinho. E naquele redemoinho que Deus começa a conversar com Jó, Deus começa e Deus chama Jó, e Deus fala assim: ei, Jó, aleluia, se tu é homem, Deus fala assim para Jó: Jó, se tu é homem, te coloca de pé, cinge os teus lombos, e agora tu vai me responder, porque eu vou te perguntar, e tu vai me explicar. Se tu tem entendimento, Jó, eu vou fazer perguntas para ti, e tu vai me explicar o que eu te perguntar. Aí Deus começa: onde tu estavas quando eu fundei a terra? Onde tu estavas quando eu medi a terra? Onde tu estavas quando eu estendi o cordel sobre ela? Onde tu estavas, Jó, quando eu coloquei a sua base? Aonde tu estava quando eu firmei a sua pedra de esquina? Ei, Jó, aonde tu estava quando eu criei o mar e dei limite a ele, disse: olha, mar, tu vai vir até aqui, e daqui para cá tu não vai passar, as tuas ondas, o orgulho delas vai morrer aqui, e ela não vai invadir a terra. Aonde tu estava, Jó, quando eu criei as estrelas? Aonde tu estava, Jó, quando eu formei as nuvens? Aonde tu estava quando eu criei a chuva ou as gotas do orvalho? Aonde tu estava, Jó, quando eu te formei no ventre da tua mãe? Aonde tu estavas? Se tu é homem, levanta-te, cinge os teus lombos e me responde: onde tu estavas?
Aleluia. Irmão, isso aqui que Deus fala para Jó é revelador, porque o que Deus está dizendo para ele é a mesma coisa que ele diz para nós hoje aqui. Deus está dizendo assim: meu filho, tu pode estar passando por um problema, tu pode estar passando por uma situação difícil, tu pode estar passando pelo maior sofrimento do mundo, sofrimento esse que você pensa, ninguém sofre mais do que eu, mas tu tem que entender uma coisa: Deus continua no controle da tua vida, e Ele continua no controle de tudo. Porque Ele fez tudo. Foi Deus quem fez tudo. Deus quem criou todas as coisas, irmão. Nada foge do controle dEle. Nada foge do controle dEle, meu irmão. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos isso, tudo se torna mais fácil para nós. Porque aí a gente começa a entender que muitas vezes a gente passa por situações, mas Deus tem um propósito com aquele sofrimento, Deus tem um propósito com aquela situação, Deus tem um propósito através daquele momento que nós estamos passando. A grande verdade é que a gente nunca vai entender isso no processo. Eu já falei isso aqui, eu acho, eu vou repetir, eu vou tornar a falar. Uma vez uma mãe, o Hernandes Dias Lopes conta essa história. Uma mãe, ela estava sentada no sofá e estava fazendo um crochê. Estava fazendo ali, acho que é crochê o nome, crochê. Estava fazendo ali. E aí tinha o seu filho que estava sentadinho no tapete. E o filho sentado no tapete estava olhando de baixo para cima aquilo que a mãe estava fazendo. E o crochê, irmão, de trás para frente, é horrível, é feio. Meu Deus do céu, que coisa bem feia que é. E aí a criança olha para a mãe e diz assim: mãe, por que está fazendo isso aí? Isso aí é feio. Por que tu está bordando esse negócio aí? Por que está fazendo isso aí? É feio, mãe. A mãe fica em silêncio e não fala nada. Ela simplesmente continua fazendo o seu crochê. Aleluia. Aí depois que a mãe termina o crochê, ela estende sobre a mesa como uma toalha, pega a criança no colo e mostra para o filho: olha, filho, tu acha bonito agora? E o filho vê a beleza daquilo que a mãe estava fazendo. É a mesma coisa que Deus faz com a gente no processo, quando Ele está fazendo algo na nossa vida. A gente pode até achar feio, mas vai chegar um momento que o nosso Deus vai nos pegar no colo e vai passear com a gente e mostrar: olha o que eu fiz na tua vida, olha isso aqui, agora tu vê a beleza do que eu estava fazendo em ti e através de ti. Então Deus nos mostra depois. Depois a gente enxerga a beleza daquilo que Deus faz. Mas o processo é doloroso. O processo é difícil. O processo muitas vezes é de sofrimento. Mas entenda, o sofrimento na vida do justo, ele tem um propósito específico por Deus. Aleluia. Uma vez eu fiz uma peça de teatro ali na Salomé. O Wagner vai lembrar. A peça era sobre Jó. A peça inteira era sobre Jó. E eu fiz o papel de um advogado. Era o Dr. Spafford, o nome desse advogado. Era o meu papel. Esse Dr. Spafford, eu fui na internet para pesquisar ele na época que eu fiz a peça, para saber se era uma história real ou não. Essa peça a gente pegou ela do Giovanni Si e reproduziu ela ali na Salomé. A Rafaela, minha esposa atriz, fazia parte também. Aleluia. Fazia parte da peça. Aí eu fui para a internet, porque eu sou curioso, eu fui para ver se realmente esse homem existiu. Dr. Spafford, o nome dele, procura na internet depois, você vai ver, ele existiu. Ele é de verdade, é real. Aleluia. E ele passou por um sofrimento parecido com o de Jó. Ele é encaixado na peça justamente por isso, porque ele passa por algo que é muito parecido com Jó, só que num tempo muito mais próximo da gente. A história vai dizer que esse Dr. Spafford, ele era um homem crente, fiel a Deus. Desde a sua meninice sempre foi envolvido nos trabalhos da igreja. Sempre envolvido nos trabalhos da igreja. Uma criança exemplar, se tornou um jovem exemplar,
um homem exemplar, um marido exemplar, um profissional exemplar, um crente exemplar. Aí a história vai dizer que ele tinha muitas posses, ele era um advogado muito bem sucedido, e ele tinha um filho e uma filha, se não me falha a memória. Ele tinha um filho e uma filha. Acontece que um vento atinge a sua vida, uma tempestade atinge a sua vida, porque ele resolve tirar férias com a sua esposa, e ele ia visitar, e isso não estava na peça, mas eu descobri na internet. Ele era contemporâneo de Moody, que foi um grande missionário. Quem já leu o livro dos Heróis da Fé sabe quem é Moody. O pregador de 1 milhão de almas, né? É, né, David? Foi Moody, né? E aí ele era contemporâneo de Moody. E ele, nas suas férias, ele decide o quê? Ir visitar Moody, passar um tempo com Moody. Só que ele ainda tinha algumas coisas para resolver no seu escritório. Então ele diz para sua esposa, vai primeiro, ela e a filha iam ir primeiro. Ele ia terminar aquilo que ele tinha para fazer do seu escritório de advocacia. E depois ele iria para encontrar ela. Nesse meio tempo, acontece incêndio nos seus imóveis. Num deles, o filho dele estava presente e o filho dele morre. A embarcação que a esposa e a filha dele pegaram para ir até a casa de Moody naufraga. A sua filha morre e somente a sua esposa sobrevive. Então ela manda um telegrama para ele, dizendo o que tinha acontecido. Acontece que quando ele, o Dr. Spafford, está indo para encontrar a sua esposa, no momento que ele está passando pelo local, olha só, no momento que ele está passando pelo local, em que o navio onde estava a sua filha naufragou, ali naquele local, ali naquele momento, o Espírito Santo, o Consolador, encontra a vida dele. Aleluia, e ele compõe então uma canção. Canção essa que até os dias de hoje consola os corações de vidas que estão sofrendo. Canção essa que fala da paz de Deus. Aleluia, da paz de Deus que invade a nossa vida, e no momento que ele está passando por ali, ele compõe essa canção, e o Espírito Santo enche o coração dele de paz, enche o coração dele de gozo, enche o coração dele de consolo, e ele consegue vencer este sofrimento que ele estava passando, e até hoje esta canção ela consola vidas. Então há um propósito de Deus por trás do sofrimento. Às vezes a gente olha para a história de Jó e a gente pensa, não, isso aí nunca mais vai acontecer, não acontece com ninguém. Aconteceu, o Dr. Spafford, aleluia, aconteceu com ele, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, mas Deus se revelou para ele de uma forma diferente. Deus se revelou para ele de uma forma especial, única, aleluia. Então o sofrimento na vida do justo, ele tem propósito. Ele tem propósito. A gente vê aqui o texto que eu li. O texto que eu li, para mim, na minha interpretação, ele revela o propósito do sofrimento na vida de Jó. O texto que a gente leu aqui junto, para mim, no meu entendimento, ele revela qual é o motivo do sofrimento na vida de Jó. Porque o Jó, que passou por todo esse sofrimento que eu já falei para você, aqui no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. E quando eu li isso, então eu entendi que Jó, por mais que ele fosse um homem reto, por mais que ele fosse um homem justo, por mais que ele fosse um homem temente a Deus, e por mais que ele se desviasse do mal, a ponto de Deus dar testemunho dele, ele tinha um conhecimento superficial de Deus. Ele conhecia Deus superficialmente. Por quê? Porque ele conhecia Deus de ouvir falar.
Ou seja, Deus agiu na vida do David. Eu ouvi falar que Deus agiu na vida do David, então eu sei que Deus é poderoso, porque Deus agiu na vida do David. Eu conheço só de ouvir. Agora é diferente quando eu conheço o agir dele na minha vida. Deus faz Jó passar por todo esse sofrimento, por toda essa luta, para Deus se revelar para ele e se mostrar para ele: olha, Jó, tu me conheces superficial, mas agora eu vou te trazer mais para perto de mim. Agora o nosso relacionamento vai ser um pouquinho mais estreito, agora a nossa comunhão vai ser um pouquinho mais íntima. Eu quero que tu me veja em ação na tua vida. Aleluia! Então Jó passa por isso, para Deus se revelar para ele. Aleluia! Eu não sei o que tu está passando, eu não sei por qual problema ou situação difícil que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está no controle da situação. Confia no Deus Todo-Poderoso, porque Ele, ao seu tempo, Ele vai se levantar ao teu favor. Quando nós entendemos que o sofrimento na nossa vida, ele tem um propósito, aí nós entendemos o que Paulo fala: eu me alegro nas tribulações. Aleluia! Quando a gente lê esse texto aqui, tem gente que pensa que de repente Paulo era masoquista, porque olha só, quem é que gosta de sofrer, quem é que gosta de sentir dor aí? Só se for masoquista, né? Aí Paulo vem e me fala: eu me alegro nas tribulações, eu me alegro no sofrimento, eu me alegro na dor. Meu Deus do céu, mas que homem é esse que se alegra? Mas ele não se alegra na dor em si, no sofrimento em si, mas sim no que ela produz, porque a dor na nossa vida, ela vai produzir algo. Paulo vai dizer: eu me alegro no sofrimento, eu me alegro na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz a paciência produz a esperança, e a esperança produz a experiência. Deus quer dar para nós muitas vezes experiência com Ele, para que através dessa experiência na nossa vida, outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia! Outras pessoas sejam abençoadas. Então Paulo, ele não se alegrava no sofrimento em si, mas sim naquilo que o sofrimento iria produzir na vida dele. Aleluia! Se você está sofrendo, eu sei que é difícil falar isso, irmão. Eu sei que é difícil para quem está passando por luta, para quem está passando por problema, ouvir isso, a gente pensa assim: é fácil dizer, eu quero ver, está na minha pele. Aleluia! Mas eu preciso dizer isso para ti: fica tranquilo, porque Deus está no controle. Fica tranquilo, faz que nem Jó, não questiona, porque Jó, quando Deus se revela para ele no redemoinho e começa a fazer um monte de pergunta para ele, o que Jó vai responder? Capítulo 40 do livro de Jó, versículo 4, parte B, ele diz: o que direi eu? A minha mão eu coloco na minha boca, porque eu não tenho palavras para dizer a tua soberania, o teu poder, a tua grandeza. O que eu vou dizer? Aleluia, eu não tenho o que dizer. Jó, ele se cala e simplesmente espera o momento de Deus agir na sua vida. Mas primeiro já questiona. Aleluia, mas Jó não tinha a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia. Irmão, aleluia, a Bíblia diz que Deus, ele se calou, do capítulo 2 até o capítulo 38, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para ti, a voz de Deus vai estar sempre falando, enquanto nós tivermos a Bíblia. Aleluia. Enquanto nós tivermos a palavra de Deus à nossa disposição, ela vai estar sempre falando com nós. A voz de Deus vai estar sempre à nossa disposição. Se a gente estiver sofrendo, se a gente estiver passando por luta, irmão, abre a Bíblia, que ali Deus vai falar contigo. Lê a Bíblia, que através dali Deus vai te consolar, Deus vai te dar força para te passar pelo problema e pela situação. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. 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 Entenda que, por mais que a situação possa fugir do teu controle, do dele nunca foge. Do controle de Deus nunca
foge. E vai chegar o momento, fica tranquilo, que vai chegar o momento que Deus vai agir. E quando Deus agir, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. A experiência que tu tiver com Deus é o que mais vale. Para concluir aqui, Deus ele restitui para Jó tudo que ele tinha. 2 vezes mais. Irmão, Jó ele ganhou 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha. Lá no capítulo 1, lá que ele era o maior, que ele tinha tanta coisa, 500 juntas de boi, 500 jumentas, 300 ovelhas. Já tinha muita coisa, irmão. Aí agora Deus vai lá e restitui tudo para ele o que ele tinha em dobro. Em dobro. Só que isso não é o mais importante que Jó ganhou. O mais importante que Jó ganhou foi a experiência dele com Deus. Foi o ele ver Deus agindo na vida dele. Às vezes a gente pensa, né, que com a força do nosso braço a gente consegue. Que com a força do nosso braço a gente pode. Que da nossa maneira, do nosso jeito a gente chega onde a gente quer. Aleluia, aí Deus vem e mostra que não é bem assim. Que no momento que a gente entrega a nossa vida para Ele, é Ele que controla ela. No momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, é Ele quem dirige os nossos passos. É Ele quem comanda a nossa vida. A gente se torna dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Aleluia. E quando a gente é totalmente dependente dele, irmão, tudo é melhor. Tudo é melhor. Porque ele vem e surpreende as nossas expectativas. Ele surpreende a nossa vida. Aquilo que a gente pensa que a gente conseguiria com a força do nosso braço, Deus vem e mostra que do jeito dele, da maneira dele, ele faz e faz muito melhor. Ele faz e vai além daquilo que a gente pensa. A palavra de Deus vai dizer que Ele é infinitamente poderoso para suprir as nossas necessidades e nos dar infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente pede. Agora pensa aí no que tu está pedindo para Deus. Pensa aí no que tu está orando há tanto tempo para Deus e está dizendo: Deus, me dá, Senhor, eu estou sofrendo, eu preciso, eu quero, me dá. Aleluia. Pensa no que tu está pedindo para Deus com tanta vontade, há tanto tempo e até agora tu não conseguiu. Pensa nisso. Aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele pode te dar muito mais. Deus ele pode ir muito além. Deus ele pode fazer infinitamente superior do que disso que tu está pensando. Aleluia. Mas é do tempo dele e é do jeito dele. Eu quero orar com você e depois o louvor vai cantar aqui, amém? Aleluia. Vamos orar todos juntos, por favor. Senhor, aleluia, Pai, é tão bom, Senhor, a Tua presença neste lugar, Pai. O Teu Espírito Consolador, Pai, Ele está aqui na nossa vida, Pai. Ele está aqui, Pai, para nos consolar, Senhor. Se há pessoas hoje aqui, Pai, que estão passando por sofrimentos, por dor, por tristeza, Pai, independente da área que seja sofrimento na alma, seja, Pai, uma doença no seu corpo, seja, Pai, um sofrimento espiritual, Pai, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas dos amigos, abandonado da família, abandonado dos seus amigos que ele pensou de onde viria ajuda e não vieram, Pai. Senhor, pessoas que de repente estão aqui, Pai, estão passando por uma dor, um sofrimento tão grande, Pai, que eu não posso imaginar, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito, Ele é consolador, Pai, e através dessa palavra, Pai, que eu preguei e ministrei aqui, Senhor, aleluia, o Teu Espírito vai consolar vidas, vai consolar corações, Pai, vai mudar trajetos e histórias aqui neste lugar, Pai, em nome
nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder na nossa vida, manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua verdade, Senhor, manifesta, Pai, o poder da Tua palavra em nós, Pai, te revela para a nossa vida, te revela para nós, Senhor, aleluia, Pai, nos dá experiência contigo, porque não há nada melhor, Pai, do que viver uma experiência com o Senhor, não há nada melhor, Pai, do que ter uma comunhão mais íntima contigo a cada dia, e muitas vezes, Senhor, para isso, o Senhor usa o sofrimento, para isso, o Senhor usa muitas vezes a dor, Pai, para nos experimentar, aleluia, para que nós possamos ser usados por Ti, Pai, porque o Senhor não usa quem não é aprovado, Senhor. Primeiro o Senhor prova, aprova e depois usa. Aleluia, Pai, nos aprova nesta noite, para que o Senhor possa nos usar de forma extraordinária nessa terra, em nome de Jesus Cristo, amém.